A pintura. A alegria vem pela manhã. Mensagem do dia 26 de janeiro de 2017. Que o Senhor vos abençoe com os mais profundos desejos do vosso coração. Bem, levou-me alguns dias para reunir isso tudo, mas o Senhor queria que eu os estimulasse com a história de como esta pintura surgiu. Como você deve se lembrar, eu estava terminando as unidades do Tetherband, ou seja, os pendrives para que tivéssemos algo para os deixados para trás. E isso foi antes de termos a grande notícia de que recebemos outros 3 anos, por causa de sua misericórdia, e mais tempo em resposta às nossas orações. Eu tinha perguntado a um artista muito conhecido que trabalhava na indústria cinematográfica se eu podia usar seu retrato de Jesus nos pendrives para que as pessoas pudessem ser tocadas por seu amor naquele período difícil da história. Depois de inúmeras tentativas, a resposta foi não. Eu tentei raciocinar com eles dizendo que isso era como uma cápsula do tempo e seu retrato seria um arquivo muito pequeno no meio do ano de música e ensinamentos. Enfim, eu estava confiante. Então, depois eu fui em oração para pedir a Deus que me ajudasse a perdoar e deixar ir. Foi difícil. Isso realmente foi. Então ele disse: eu posso fazer melhor do que isso, se você trabalhar comigo. Oh, deixe-me lhes dizer, eu fiz apenas umas 10 pinturas em minha vida, aproximadamente, e cada uma delas foi mais parecida a um projeto de mamute que me levou uma grande quantidade de tempo e energia emocional. Eu não sou uma artista. No entanto, quando precisei de uma foto, o Senhor me abençoou para executá-la, mas somente em sua tarefa. Eu ousaria tentar isso. Este foi o primeiro presente que o Senhor me deu, logo depois de me tornar uma cristã. Você vê a única razão pela qual eu tornei fotógrafa, que eu trabalhei por quase 30 anos. Era porque eu não podia pintar mais do que um boneco de palito e talvez um coração. Mesmo arco-íris eram impossíveis. Então minha pantera negra de avareza obteve o melhor de mim quando eu pensei que precisasse de um monte de tonalidades de cores. Passaram-se 2 semanas antes que tudo chegasse a se organizar com os lápis de pastel. E eu acabei com muitas coisas e eu amassei aos pés de Jesus, confessando minha avareza mais uma vez. Então ele me confirmou que ele queria que eu usasse acrílico e pastéis. Então, novamente, eu fui para a loja de arte e fui com muito cuidado as coisas que obtive desta vez. Então comecei o processo de reunir materiais e interpretações diferentes do sudário de Turim, algumas feitas por artistas forenses. A noite finalmente chegou, o momento da verdade. Eu tinha compartilhado o que o Senhor me disse com o canal e botei meu pescoço para fora. Escapei. Corajosamente declarei que ele iria fazer algo ainda melhor, e eu não menti a vocês. Eu tracei suas feições e projetei isso para um Amazonite. livre de ácido revestido com gesso. Eu cuidadosamente marquei os detalhes com carvão. Então eu comecei a pintar. E eu queria compartilhar com você. Norman Rockwell escreveu um livro sobre como juntar ilustrações. E eu usei suas técnicas e estudei. E eu usei isso e foi muito bem sucedido para mim. Então, novamente, foi essa abordagem que eu tomei aqui. Mas o verdadeiro desafio foi capturar a sua expressão. Você sabe, eu sabia que foi o Senhor quem teve que fazer isso. Não havia como eu pudesse fazer de mim mesma. Minha primeira tentativa pareceu um desenho animado. Pelo menos me pareceu assim. Eu usei várias fotografias de atores que capturaram um certo sentimento sobre Jesus quando comecei o sombreamento.
Na minha primeira tentativa, suas sobrancelhas foram levantadas. Eu pensei, isso está engraçado. Por que suas sobrancelhas estão levantadas? Isso não está certo. Então eu voltei a fazê-lo e baixei suas sobrancelhas. Isso com certeza não parecia certo. Eu queria tanto ter algum tipo de expressão amorosa em seus olhos. Eu cheguei a ficar muito frustrada após cerca de 4 noites com 6 horas cada. Então, Ezequiel teve um serviço de comunhão apenas para mim, e no final ele disse: eu sinto que o Senhor vai realmente fazer algo por você hoje à noite. Então eu me entusiasmei para o trabalho. Descobri que minhas proporções no rosto não estavam boas. Eu tive que refazer a projeção para obter um alinhamento com precisão. Quase no final da noite, comecei a preencher alguns detalhes aproximadamente e algo aconteceu. Os olhos disseram algo, finalmente, mas ainda assim como um desenho animado. O Senhor realmente captou sua expressão facial, ou pelo menos uma aparência dela. Suas sobrancelhas se ergueram de um modo bastante convidativo, do tipo dizendo: bem, você é minha ou não? Ou tipo dizendo: eu estou aqui, você está vindo comigo? E com um sorriso muito consciente, muito gentil, sabendo sorrir. Então eu comecei a trabalhar nos detalhes, os olhos primeiro. Seus olhos vieram realmente vivos. Uma noite eu comecei a sentir sua presença fortemente no rascunho. Eu precisava de um sorriso, mas não muito óbvio. Pensei, como é que vou fazer isso? Eu finalmente alcancei a expressão certa. Sua barba precisava de textura e as bochechas precisavam de profundidade. Estava começando a tomar forma. Ele parecia muito áspero e árabe, com a barba forte. Precisava ser suavizado. Quando eu lhe dei um pescoço, ele realmente começou a se sentir real. Mas o que ele usaria? Eu pensei em pintar uma seda de lavanda e drapeado, com belas dobras, mas então eu percebi que eles distraíam muito. Realmente, mais do que qualquer coisa, eu queria que seu rosto e olhos fossem o único foco que chamassem a atenção. Então eu percebi que seu nariz estava cerca de 3/4 de uma polegada, demasiado longe para a esquerda, então eu tive que refazer seu nariz e bochechas. Depois de trabalhar em sua camisa, eu comecei o fundo. Eu comecei com as nuvens, mas elas estavam distraindo um pouco e eu queria a sensação de manhã. A alegria vem pela manhã. Foi o tema. Não nuvens, mas sim um novo dia. E assim, depois de refazer o fundo cerca de umas 5 vezes, tentando tudo, eu resolvi, em uma manhã enevoada, usar um fundo muito, muito sutil. Voltando ao rosto, eu percebi que a ponte entre os olhos era muito elevada, então eu adicionei algum sombreamento. Então veio a necessidade de um pouco de cabelo em seu peito, como qualquer homem do Oriente Médio teria. Eu não queria exagerar. Eu te digo que algumas das fotos de peitos peludos no Google são completamente brutos, mas eu finalmente resolvi em usar apenas um pouco de cabelo. Eu refiz o cabelo em volta de seu rosto várias vezes. No começo era muito contrastante, muito ondulado, e estava muito escuro. Olhando para ele agora, eu posso ver que não está fiel ao retrato porque eu o escureci um pouco no digital e que fez seu rosto não tão suave como no original. Então fique ligado, haverá mais uma revisão. Oh, irmãos! Então chegou o tempo para fotografar a pintura, que eles chamam de captura de imagem.
E ao virar da esquina está uma loja de fotos maravilhosa que fez um trabalho superlativo na captura digital. Eu não poderia ter encontrado ninguém mais competente. Nem mesmo em Nova York ou São Francisco fiquei emocionada. Então esse é um pedaço da história. Eu me desanimei? Sim. Eu pensei em desistir? Não. Eu não poderia, porque eu sabia que Deus poderia fazer isso se eu apenas me apoiasse. E fiel à sua natureza, Ele fez. E além disso, eu prometi a vocês que ia fazê-lo. Eu não poderia deixá-los desapontados. Eu realmente não sei como funciona. A graça é tão invisível, indetectável, tão difícil de perceber quando está realmente acontecendo. Eu só posso dizer que ele foi fiel sobre o seu negócio através dos meus dedos, quando eu olhava para o projeto finalizando e exclamava: Você fez isso, Senhor, você fez isso. Realmente é meu prazer absoluto traduzir em música, palavras e imagens, qualquer coisa que tenha a ver com o amor de Deus, com Jesus e sua personalidade. Quando me tornei cristã, tudo que eu queria fazer era contar ao mundo o que ele tinha feito por mim e quem ele é. E agradeço a ele por me dar essa oportunidade. Verdadeiramente, porém, é a sua pintura. E se você quiser ver a parte que eu fiz, bem, procure as manchas. Senhor, você tem alguma coisa que queira compartilhar? Meus preciosos vasos de honra, posso fazer com vocês qualquer coisa que eu queira. Se você não tiver o DNA para fazer isso, transplanto o meu DNA para o seu próprio ser físico e você terá o talento necessário. Peço apenas duas coisas: um puro amor por mim e um coração de fé. Com esses atributos voluntários de você, eu posso fazer qualquer coisa e, para surpresa de todos, eu costumo fazer. Você não está limitado por falhas passadas e limites que você nunca poderia atravessar. Por uma questão de fato, você pode não ter sido capaz de atravessá-los, porque eu não sentia que estava pronto. E o presente poderia ter sido a sua ruína? A música é especialmente traiçoeira em um presente, porque as pessoas começam a adorar o artista e pode subir às suas cabeças muito rapidamente. Por esta razão, há muito temperamento e tempero, na verdade, eventos difíceis no passado de meus músicos. Eles devem levar a unção para trazer todos vocês na minha presença. Este é um dever sacerdotal e nem todos vivem uma vida pura e sacerdotal. É por isso que você está vendo músicos mais velhos sendo levantados. Eles viveram através das fantasias e vaidades do mundo e chegaram a um lugar de realização. Só eu sou importante. Eu quis que a Claire compartilhasse isso com vocês para que pudessem entender que você está perfeitamente apto para qualquer tarefa que eu lhe concedo. Seu nível de habilidade não é necessário. Seu coração e rendição são. De fato, coloco meus desejos em seu coração. Então eu peço que você olhe para dentro e reconheça seus anseios. Eu os coloquei lá por uma razão. À medida que você descobre o que está por baixo desse coração palpitante, você pode trazê-lo para mim, para transformá-lo em realidade. Eu estou esperando que alguns de vocês descubram o que eu tenho para vocês. Buscai-me até que me encontres.
e eu vos darei os desejos do vosso coração. Assim como está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se, me trazer alegria e satisfação é verdadeiramente o meu prazer.